Alô, alô, escamanautas! Eu sou o Wilson Júnior e vou continuar falando com vocês sobre Pantera Negra. Hoje a gente vai falar sobre algumas polêmicas que giraram em torno do filme, né, que não são necessariamente sobre o filme, mas questões dos rolezinhos que rolou em shopping, questões como a polêmica da dublagem brasileira. A gente teve aí alguns assuntos e a gente vai tentar adereçar aqui. E meu convidado aqui, Daniel Batista. Sou colega do Prazer, Daniel Batista, sou colega do Wilson do tempo de faculdade, graduado em licenciatura em História pela Universidade Federal do Ceará e com mestrado e doutorado em Antropologia pela Federal de Minas Gerais. Carteirada dada. Carteirada dada. Quando vocês for fazer hate comment aí, ó, você tá lidando com a pessoa gabaritada aqui. Não. Mas sim, lidando, né, com essa questão o filme Pantera Negra foi um filme que, né, mexeu muito com essa questão das representatividades, dos sentimentos. A gente teve muito nos Estados Unidos acontecendo grupos levando populações de jovens negros de periferia para assistir o filme nos cinemas e tal, e ocupar os cinemas. Aqui no Brasil aconteceu uma movimentação interessante que foi grupos negros marcaram rolezinhos para poder ocupar cinemas de shoppings elitizados do Brasil, assim, né? Então, vários grupos de pessoas negras foram para assistir o filme nesses espaços que normalmente não eram deles, né? Então, teve até matéria jornalística em relação a isso. Eu vou deixar alguns links aqui com algumas matérias que mostraram isso. E foi interessante que teve matérias legais, né, falando sobre o assunto, e teve matérias que eu vi a manchete assim, grupos exóticos. Grupos exóticos ocupando os shoppings do Leblon. Quando você vê grupos exóticos, pare, procure ajuda. Não incorram nesse tipo de estereótipo, por favor, gente. Então, tipo, acabou gerando... não foi a situação, obviamente a polêmica, não foi a ocupação dos cinemas em si, né? Não foi essa massiva onda, mas sim como a mídia mais padrão noticiou a coisa, né? Quase como um zoológico. Quase assim. como invasão. Quase como invasão desses espaços. Falando sobre como se aquelas pessoas estivessem invadindo o espaço, mas ao olhar para as pessoas que estavam invadindo aquele espaço, dá uma coisa quase como se fosse um zoológico, sabe? Como se aquele grupo de pessoas fossem... Caricatural. Fossem espécies diferentes que você estivesse olhando. Principalmente porque, pela própria veia do filme do Pantera Negra, muitas pessoas escolheram usar vestimentas e adereços que faziam alusões que ressaltem a africanidade. Também a questão dos cabelos, né? Foi realmente uma coisa que... Essa talvez tenha sido das grandes belezas do filme, é que ela trouxe um ar de orgulho para a questão de as pessoas se sentirem bem com relação a cabelo e a cor da pele, e isso foi algo que as pessoas meio que celebraram nesses passeios, né? Nessas idas a ir assistir o Pantera Negra, essa celebração à africanidade. Eu acho que vale a pena a gente ressaltar um pouco da proposta inicial do filme, porque a proposta inicial do filme foi justamente de quebrar estereótipos no meio hollywoodiano, no meio cinematográfico. Existia um estereótipo de que nós não podemos fazer um filme, uma grande produção diretamente direcionada ao público negro, porque não vai vender, porque não vai render, porque vai nos gerar gastos, porque ninguém vai consumir, ninguém vai comprar. Mais do que isso, existia uma cultura em Hollywood que é assim, se você faz um filme que o protagonista é negro, ou indiano, ou uma mulher, então, se é um protagonista negro, é um filme para negros. Sim. Se o protagonista é indiano, é um filme para indianos. Se a protagonista é uma mulher, o filme é para mulher. Sabe? Existia essa cultura muito forte. Então, é muito mais interessante para eles vender um filme pro homem branco classe média, então o protagonista tem que ser um homem branco classe média, porque eles acreditam que a pessoa só quer ver o filme que se espelha ali. O que de certa forma é verdade, não, mas assim... o mundo não pode ficar reduzido a esses grupos, né? Até porque o mundo é muito maior do que isso. Então, o Pantera Negra acabou surgindo como isso, né? Porque ele não é necessariamente um filme para pessoas negras, ele é um filme de super-herói. Acontece que é um filme de super-herói que é um rei africano de um país super tecnológico. Então, a lógica é, se é um rei de um país africano, a maior parte da população e das pessoas que fazem parte do elenco do filme serem pessoas negras. Então, é um acontecimento natural. Mas isso não necessariamente torna um filme para pessoas negras. Ele é um filme para todo mundo, na verdade. Eu acho que vale ressaltar... Não, é um filme para todos, é um filme que foi feito com um público
público amplo, mas que direcionado sim claro, para a questão da comunidade negra e da apropriação dessa comunidade, porque o negro, a história do cinema, assim como grande parte da história global em vários de seus capítulos, seja capítulos políticos, culturais, sociais, coloniais, é uma história de exclusão, é uma história de preterimento. E você vê, por exemplo, a história da produção cinematográfica, da construção da indústria cinematográfica, é uma história que foi construída com base no racismo institucional. Aí que vem a presença do blackface, uma questão extremamente racista, uma representação extremamente estereotipada do público negro, da população negra nos cinemas. E depois você vê, quando os negros começam a se inserir no meio cinematográfico, você vê os papéis que eles vão ocupando. Geralmente são escravos, geralmente são contextos coloniais, geralmente aquele imaginário estereótipo de África, geralmente são empregados domésticos. Vídeo novela da Globo, né? Vídeo novela da Globo. Então, assim, quando você vê a história da indústria cinematográfica e você vê um filme como Pantera Negra, a proposta é justamente quebrar esses paradigmas, é você trazer uma utopia africana, tecnológica, ainda que seja ficcional, mas é uma descolonização do imaginário, onde o negro é o protagonista com todas as suas características, com toda a sua diversidade, com toda a sua cultura, com toda a sua imagem, com toda a sua estética. Então, isso é muito representativo e essa é uma das grandes propostas do filme. Inclusive, existe uma preocupação no filme não apenas em contratar um elenco predominantemente negro, mas de contratar também os bastidores negros. E aí puxa para nossa segunda polêmica. E aí é que puxa para nossa grande polêmica, que é a questão da dublagem. E qual é o problema da dublagem? Explica um pouco para a galera o que foi essa polêmica da dublagem. O problema com a dublagem do Pantera Negra é que eu acho que a dublagem brasileira. A dublagem brasileira do Pantera Negra, acho que todos os dubladores são brancos. Sim. Todos os dubladores do filme são brancos. E aí, a gente cai num campo que eu vi, tem pessoas que eu gosto muito da dublagem, como o Guilherme Briggs, e ele fez um texto falando sobre que o espaço da dublagem sempre foi um espaço diverso, né? Você vai ter dubladores negros que dublam personagens brancos, né? E você vai ter dubladores brancos que dublam personagens negros. Esse aspecto de diversidade no mundo da dublagem, ele já era algo que acontecia. Só que existe um caráter singular em relação... E aí, fazendo o papel aqui falando dos dois lados. O Pantera Negra, ele tem uma singularidade em torno dele, como você estava colocando, de que não só os atores, as pessoas que estão na frente das câmeras, são pessoas negras, como... As pessoas que não aparecem. As pessoas que não aparecem. Roteirista, direção, fotografia, a parte técnica, maquiagem, design, tudo isso são pessoas negras. E aí é como se o filme ele acaba sendo um statement, né? Ele é aquele é um filme negro, então vamos fazer um filme negro. E aí fica aquela coisa assim, talvez, só talvez, por uma questão de manter essa mensagem, essa ideia que o filme está querendo passar, fosse o ideal ter escolhido dubladores negros para poder dublar esses personagens. Inclusive, eu acho que assim, essa questão esse argumento da diversidade é um argumento muito perigoso. Porque esse argumento da diversidade ele é acionado para dizer somos todos diversos, todos estão em todos os lugares, mas no fim das contas ele serve muitas vezes para mascarar uma exclusão. O processo de inserção de pessoas no meio da dublagem, as pessoas que vão dublar, elas não são pessoas avulsas, elas são profissionais, elas são atores, elas são formadas. Então, assim, quando você reivindica a inserção de pessoas negras no meio da dublagem, você está reivindicando a inserção de pessoas negras nesses espaços, em espaços que muitas vezes elas não estão. Se todos os dubladores que estão no filme do Pantera Negra são brancos e não tem nenhum negro, será que os negros não existem no meio da dublagem brasileira? Ou será que a questão ela é um pouco mais profunda do que isso? Então, eu acho que não dá para acionar esse discurso da diversidade aqui como uma forma de mascarar um pouco a questão. Por mais que assim, a dublagem digamos assim, tenha esse caráter diverso, isso não significa que provavelmente o volume de pessoas negras ali ganhando papéis e ganhando destaque deve ser bem menor. Assim como é na própria televisão. A gente vê, né? É aquela coisa. Da mesma forma que não existe ali tanto protagonismo e tanto espaço para as pessoas negras na televisão brasileira, provavelmente o meio da dublagem deve ser similar. Mas aí fica aquela dicotomia, né? De fato, o filme, independente, vamos dizer assim, acreditando que o espaço da dublagem brasileira seja um espaço que de fato tem diversidade, tem dubladores negros, que dublam atores brancos e tal. Polêmico, eu não diria, mas enfim, foi a argumentação que foi lançada. Tudo bem, mas mesmo acreditando, mesmo aceitando que isso é verdade, dando esse benefício da dúvida, ainda assim, o filme do Pantera Negra, ele tem um certo... Ele tem a característica dele foi essa, de vamos fazer um filme que a produção, que todas as pessoas envolvidas são negras. Sim. Então, eu acho que em respeito a essa
essa intenção, essa proposta que o filme trouxe, talvez foi um erro escolher esse caminho de escolher os dubladores. Inclusive, o filme do Pantera Negra, ele veio justamente não apenas com essa proposta, mas veio para provar que isso é possível. É possível você fazer um filme com um elenco negro que venda, é possível você fazer um filme com os bastidores negros que seja uma grande produção, porque a grande questão aqui não é apenas demonstrar e deixar provado a ausência das pessoas negras nesse tipo de meio, mas principalmente é demonstrar que as pessoas negras elas não estão inseridas nesse tipo de mercado e em muitos outros. Sim. Então, quando as pessoas negras elas não estão inseridas nesse tipo de mercado, é porque existe algum tipo de processo que a gente precisa tomar cuidado, a gente precisa prestar atenção. E esse filme ele veio para provar que é possível sim fazer uma grande produção com uma grande arrecadação, que tem pessoas negras atuando, pessoas negras protagonistas, a África como palco temático, estético, social e cultural, e principalmente pessoas negras nos bastidores. Pessoas negras atrás das câmeras, cuidando de pessoas negras na frente das câmeras. Então, quando você vê, por exemplo, essa proposta na indústria cinematográfica, que é a indústria de Hollywood, que é uma das indústrias, talvez não seja a maior indústria cinematográfica, mas é uma que tem um dos maiores pesos simbólicos e culturais. Sim. E a gente tem que levar isso em consideração. E quando você vê isso na realidade brasileira, com os dubladores brancos, isso quer dizer muito do Brasil. Sim. Isso significa uma característica muito peculiar do contexto brasileiro, que é justamente esse contexto. Somos todos diversos, mas não tem nenhum negro aqui. Então, somos todos diversos, mas não somos negros. Exato, somos todos diversos, mas não somos negros. Então, onde estão os negros nessa diversidade? Sei lá, eu quero ter uma fé de que talvez seja um bom espaço, assim, porque as pessoas, eu gosto de algumas pessoas que estão no meio da dublagem, por exemplo, como o Guilherme Briggs, ele fez uma defesa bem, assim, né, sobre a questão da temática e as pessoas que ele trabalha, mas, é como eu disse, independente de ser ou não meio diverso, o que eu duvido muito que seja, porque é o Brasil, e o Brasil não é diverso nesse sentido, né? Tipo, Sim. no sentido de que... oportunidade de espaços. Se o negro não tem espaço em canto nenhum, por que da dublagem seria diferente? Então, Sim. assim, quando você faz comparações, né? Talvez seja melhor. Justamente por uma questão de que é a voz que vai, não é a imagem, e o que se rejeita muito, se tratando, é a negritude, é a imagem, né? O preconceito, ele está justamente muito atrelado a isso. Então, por mais que... eu acredito que talvez possa ser mais diverso. Mas, independente disso, o fato é... Pantera Negra era um statement, Pantera Negra era um posicionamento, ele tem um propósito, ele teve uma postura, e eu acho que essa postura que eles conseguiram ter numa indústria que é extremamente preconceituosa, que é a indústria excludente, que é que é a indústria de Hollywood, se eles conseguiram fazer esse statement, fazer isso lá... Eu acho que isso devia ter se trazido para cá quando o filme vai ser dublado, Sim. por uma questão mesmo de posicionamento. Por exemplo, era o mundo da dublagem brasileira dando um recado dizendo, olha, o filme foi feito por negros lá, a gente trouxe aqui pro Brasil e vai fazer por negros aqui. Inclusive, uma das coisas que o Pantera Negra também não inaugurou, mas que ele trabalhou de maneira muito ostensiva, foi a descentralização da imagem do negro na indústria cinematográfica, no sentido de que quem são os grandes representantes do negro na indústria cinematográfica, principalmente hollywoodiana? Denzel Washington, Will Smith, Morgan Freeman. Enfim, quando você vê atores, quando você vê um panteão enorme de autores e artistas negros trabalhando dentro do filme do Pantera Negra, que assim, são grandes nomes, são nomes em ascensão, mas não são nomes já consolidados, então isso é muito importante, porque você vê a diversidade do profissionalismo negro no meio artístico, no mercado, e isso é uma coisa que muitas vezes assim, a gente tem a ideia da singularidade do negro, é a Viola Davis, é a Lupita Nyong'o, é o Will Smith, é o Jamie Foxx, e acabou. São figuras pinceladas, peculiares. E quando você vê uma pessoa como Chadwick Boseman, que fez filmes fantásticos, como Get On Up, que é um filme biográfico do James Brown, gente, é fantástico. E não tem divulgação desses filmes. A gente não conhece o núcleo de artistas negros, nem fora do Brasil e nem dentro também. Porque o núcleo de artistas negros brasileiros também é muito vasto. Mas aonde estão, por exemplo, os artistas brasileiros negros? Nas novelas de época. Nas novelas de época, interpretando a periferia, nas novelas da Nove, nas novelas de horário nobre. Quando você precisa de um escravo, de um traficante ou de uma empregada, aí você descobre onde é que tá os talentos negros do Brasil. Né? Eu achei um tiro no pé, é uma oportunidade de você, como eles fizeram lá esse posicionamento, fazer um posicionamento aqui também, mas fazer o quê, né? A gente sabe que é complicado, a gente sabe que são disputas complicadas. Bem, esse foi um vídeo falando das polêmicas. A gente quer saber a opinião de vocês, o que é que vocês acham aqui, se vocês discordam
da gente, se vocês concordam, se você discorda só dele, se você discorda só de mim, se você discorda de nós dois. Deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou, dá um joinha, se inscreve no canal. Semana Pantera Negra, então vai ter vídeo aí. A gente já falou sobre o Killmonger, se ele está certo ou não. Vai ver a playlistzinha. E a gente se vê na próxima. Até mais, gente. Tchau, tchau.